Bom dia, meninos, tudo bem? Essa é a última aula da nossa série sobre pré-história, né? Configura a terceira aula. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho brevemente sobre os três períodos da pré-história, né? Quais são eles? Antes, fazendo um remakezinho, né? Relembrando o que a gente vinha falando, nós conversamos um pouquinho anteriormente sobre o conceito de pré-história. Nós conversamos também no vídeo passado sobre as rotas, né, migratórias. E hoje a gente vai falar sobre os períodos pré-históricos em si. Então são três períodos: o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Muita gente, muitos historiadores, muitos cientistas não consideram sequer a Idade dos Metais como um período em si, porque ele se localiza aí no finalzinho do Neolítico, né? Então a gente tem alguns pontos aí para falar com vocês. O primeiro, vamos fazer um paralelo, né, entre cada um desses dois grandes períodos. O maior deles é o período paleolítico, que é também conhecido como Idade da Pedra Lascada. E por quê? Quais são as principais características desse período? Primeiro, é o período mais extenso da pré-história. Segundo, é conhecido como Idade da Pedra Lascada. Terceiro, os seres humanos que viveram nessa época, né, eram ainda muito, como que eu posso falar? Eles não eram tão desenvolvidos. Muitos deles fisicamente tinham os membros superiores mais longos do que os membros inferiores e se apoiavam sim nos braços, né, nas mãos, eram de baixa estatura, tinham expectativa de vida muito baixa, ou seja, eles viviam em torno de 30 anos, 35 anos, já eram basicamente uns idosos, né? E como que eles viviam, eles eram também chamados de caçadores e coletores. Por quê? Os seres humanos que viveram nessa época, eles viviam da caça e da pesca, e também da coleta de tudo aquilo que eles pudessem obter da natureza, né? Então, Idade da Pedra Lascada ou Paleolítico, os seres humanos que viveram nessa época eram chamados de caçadores e coletores. Por quê? Obtinham seus alimentos através da caça, da pesca e da coleta. Pois bem, isso está atrelado a um outro fato, de que as pessoas que viveram nessa época eram nômades. E o que é o nomadismo? Olha, eu estou aqui em determinado lugar. Quando acabou o alimento, ou a caça, ou eu não consigo obter mais nada da natureza nesse lugar, eu vou para outro lugar. Entenderam? Então eles mudavam frequentemente, né? Os povos que viveram durante o período paleolítico. Outra coisa também, eles usavam instrumentos muito rudimentares, por isso o nome Idade da Pedra Lascada, porque eles usavam instrumentos feitos de lascas de pedra, né? Então, ou seja, esses instrumentos que eram feitos de lascas de pedra, martelos, facas e outros instrumentos, tinham pouca durabilidade, duravam muito pouco e eram pouco eficientes, né? Normalmente eles obtinham esses instrumentos, essas ferramentas, de uma forma muito simples. Eles jogavam as pedras no chão e aquelas lascas que se obtinham desse ato ali, eles costumavam amarrar em pontas de madeira e aquilo ali se tornava uma ferramenta, né? Daí o nome Idade da Pedra Lascada. No finalzinho do Paleolítico, o ser humano aprendeu a dominar o fogo. Isso foi uma mudança muito, muito assim, fantástica para eles. Por quê? O fogo, ele foi utilizado, né? Claro, ele foi descoberto de uma forma também muito simples, atritando aí uma madeira, né, em outra. E qual que era a questão do fogo? O fogo, ele foi fantástico, como eu falei antes, por quê? Porque eles usavam fogo para várias formas, para várias, né, situações. Primeiro, para se aquecer, lembrando que boa parte do Paleolítico se passou durante a Era do Gelo.
Segundo, para iluminar a noite. Terceiro, para espantar os predadores, é uma época de animais extremamente gigantescos, né? E o ser humano ainda não estava, nem sempre esteve no topo da cadeia alimentar, ou digamos assim, existiam animais mais perigosos do que o homem nessa época, né? E para cozinhar os alimentos, porque até então o ser humano ele não cozinhava os seus alimentos, né? A pesca, aquilo que ele obtinha através da caça da pesca, ele comia cru, né? E o fogo foi utilizado para que ele passasse a cozinhar os alimentos. Então, a descoberta do fogo e a roda também foi descoberta no finalzinho do Paleolítico, foram conquistas sobremaneira importantíssimas, né? Para que o desenvolvimento do ser humano acontecesse, né? Aí, com todas essas, com essas duas descobertas que aconteceram, o homem começou a plantar o seu próprio alimento. E isso faz com que, na verdade, não é que configura, isso faz com que o período da pré-história ele mude. Então a gente já tem aí o Neolítico, a gente entra no Neolítico. O Neolítico, a principal característica do Neolítico, o início do período Neolítico ou Idade da Pedra Polida, se dá com a chamada Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica, né? E essa revolução agrícola, ela se dá quando o homem passa a plantar o seu próprio alimento. Por que isso? Porque uma coisa vai levando a outra. A partir do momento que o homem descobre que ele semeando umas sementes aqui, ou um alimento que apodrece, ou uma fruta que apodrece, essa fruta e essa semente, ela vai germinar e ele vai poder colher aquele alimento, ele sente que não precisa mais ficar o tempo todo mudando de um lugar para o outro. E ele vai passar a se fixar num lugar só. Então, consequentemente, essa fixação do homem, ela gera ela cria uma necessidade de uma maior organização social, né? Então, olha só o que acontece. O homem descobre a agricultura, né? E isso configura a passagem do Paleolítico para o Neolítico, é a chamada Revolução Agrícola, né? Então, a gente tem aí o Neolítico, chamado de Idade da Pedra Polida. Se os homens do Paleolítico eram caçadores e coletores, aqui a gente tem agricultores e pastores. Por quê? Eles praticam a agricultura e a pecuária e o pastoreio. Eles passam a criar animais em um lugar mais fechado, né? Se lá no Paleolítico eles eram nômades, aqui eles passam a ser sedentários no Neolítico. E o que é isso? Eles passam a ficar restritos a um lugar só. Então, se lá eles não tinham aquela questão de uma casa, de uma estrutura mais fixa, aqui no Neolítico, e por isso mesmo no Paleolítico os homens viviam em cavernas, né? Os homens das cavernas foram homens que viveram no período paleolítico, grande parte deles, né? Aqui no Neolítico, os homens passam a desenvolver essas estruturas, né? É onde surgem, por exemplo, as aldeias. Por quê? Porque os homens estão se fixando num lugar, passam a plantar e a colher e, consequentemente, eles dominam a cerâmica, porque já haviam dominado o fogo, dominam a cerâmica, né? Eles se tornam ceramistas e aí eles passam a criar potes, panelas para poder cozinhar seus alimentos, né? E isso gera toda uma organização social, uma divisão do trabalho, ou seja, esse tipo de trabalho é para mulher, esse tipo de trabalho é para o homem, esse tipo de trabalho é para os dois, essa função aqui é para as crianças, né? Surgem as aldeias e dentro das aldeias essa organização do trabalho, né? E claro que com as aldeias isso já existia nos grupos menores do Paleolítico, mas com as aldeias surge também a noção, vai surgindo aos poucos, né? Porque as aldeias elas evoluem para cidades depois, né? Então o que acontece à medida que isso tudo se verifica? A necessidade de um comando. Então os homens passam a escolher quem os governa, né? E assim sucessivamente. Olha só como que com a simples descoberta de algo, né, que na verdade não foi simples, mas com a descoberta da agricultura, uma coisa foi levando a outra. Surge a necessidade, o homem descobre que ele pode plantar seu próprio alimento e colher, consequentemente. Então, essa revolução agrícola, ela leva a uma sedentarização. Essa sedentarização leva a uma organização, a uma organização social,
né? E dentro dessa questão da organização social surgem inúmeras outras questões, porque o homem passa a escolher seus governantes, digamos assim, né? Quem os governa, e surge o comércio, enfim, todo o desenvolvimento humano ele passa a ser outro a partir da descoberta da agricultura. Tá? Outra coisa também, porque, igual eu falei lá no Paleolítico, por que a idade da pedra polida? Porque os seres humanos, nesse momento, eles passam a desenvolver ferramentas muito mais complexas. Por quê? Aquelas lascas que eles obtinham lá na idade da pedra lascada, eles passam a polir. Consequentemente, eles desenvolvem ferramentas, armas, instrumentos muito mais duráveis e eficientes, tá? No finalzinho do Neolítico, eles aprendem a trabalhar com os metais. Por isso, a idade dos metais. Essa foi a grande sacada da idade dos metais, né? Primeiro o cobre, depois o bronze, que na verdade é uma liga de cobre com estanho, né? E olha só, o cobre é muito maleável. Vocês aí que já tiveram possibilidade de lidar com o cobre normalmente está dentro desses fios de luz, essas coisas, ele é muito maleável, né? O bronze é um pouco mais duro e, por último, o ser humano descobre o ferro. E ele passa a lidar com ferro, né? Surgem as espadas, por exemplo, e outros instrumentos muito mais complexos, né? Com a descoberta do ferro, e a partir do momento o ser humano tem que desenvolver uma série de técnicas, e técnicas inclusive que envolvem o uso do fogo, porque o ferro é um metal que ele só dissolve, né? Ele só derrete em altíssimas temperaturas no finalzinho do Neolítico, tá bom? Então a gente encerra por aqui as nossas aulas sobre pré-história. Eu vou mandar umas atividades para vocês fazerem e próxima aula a gente vê aí Mesopotâmia, tá bom? Beijo para vocês.